Olá, queridos, bem-vindo mais uma vez, aqui pela Croma TV, a TV da Paz. É verdade, eu apelidei essa TV de a TV da Paz. Ela existe para levar vida, notícias reais, uma programação linda para edificar você, a família e os seus amigos. E hoje nós temos uma mensagem direta do coração de Jesus para o teu coração. Mas antes de mais nada, quero fazer a oração da presença. Sim, eu creio que eu tenho tido alguma experiência na questão da oração. Escrevemos esse livro sobre orações com 500.000 cópias editadas no Brasil e lá na Europa. Minha paixão é ver o povo de Deus falando com Deus e Deus respondendo, falando com Deus e Deus falando com cada um de nós. A oração é a chave para um dia feliz, a oração é a chave para a presença do Pai. E vamos começar esse tempo com uma oração, que eu chamo a oração da presença. Eu quero pedir que a presença de Jesus manifeste a você agora, neste momento. Deus nos conectou nesse momento e vamos falar com Ele. Pai querido, Deus de amor, obrigado pelo teu grande amor, por ter enviado Jesus Cristo a este mundo. Muito obrigado porque Jesus dividiu a história da humanidade, mas também Ele dividiu a história da minha vida. E eu te peço, meu Deus, que nesta hora a tua presença toque o coração daqueles que estão conectados conosco. Eu peço que o teu amor entre aonde há angústia, tristeza, derrota, sofrimento, doenças, desilusões. Eu peço que a tua presença entre agora, trazendo transformação. Senhor, fala com cada um dos nossos queridos, mas eu peço a Deus que o teu amor, nesse exato momento, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas, nada pode limitar. O Senhor pode usar uma simples oração como essa, como usar quem o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, mas eu te peço agora, através dessa oração no nome de Jesus, que o Senhor visite os meus queridos com a graça, amor, paz e poder. Amém. Amém, meus queridos. É tão importante nós descobrirmos o valor da oração. E aí está passando o Zap Amigo. Entrando em contato conosco, eu vou te mandar esse livro digital que tem sido um instrumento para abençoar muitas pessoas, totalmente gratuito. Eu agradeço a Deus por aqueles que podem financiar esse momento nosso aqui. Então você nunca vai me ver pedindo dinheiro, porque nós queremos levar o amor de Deus para cada um de vocês. E a nossa reflexão hoje é uma reflexão muito simples, mas também muito poderosa. Está no Evangelho de João. O Evangelho nos conecta com Deus, conosco mesmo e com o nosso semelhante. Não é verdade? O Evangelho é a graça de Deus. Eu costumo falar que o Evangelho, a Bíblia, é o único livro que, quando é lido, o seu autor se faz presente. Eu tive a alegria de escrever alguns livros aqui no Brasil, o 4 Estações, o Transformando através da Palavra, que é este livro que tem ajudado centenas e milhares de pessoas. Também Capelania, a arte de levar o Evangelho em todos os setores da sociedade. Mas nenhum dos meus livros eu estou presente. Mas quando você lê o Evangelho, meus queridos, o autor se faz presente. Então é comum para mim, através do rádio ou dos meios de comunicações, ouvir o testemunho de que a pessoa estava sozinha, leu o Evangelho e teve a receber o milagre, ouviu uma palavra de Deus para o seu coração. Então, fique ligado, porque o Evangelho de hoje promete uma revolução
na sua vida. Ele está presente enquanto eu estou lendo o Evangelho. Então, o Evangelho de João, capítulo 2, veja o que diz. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E o que vai acontecer nesse casamento? O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, preste atenção antes que eu prossiga. Houve um casamento. A família, Jesus foi convidado, a sua mãe e os seus discípulos. Que interessante, né? Este casal que iria celebrar o momento da alegria da vida fez questão, na lista de casamento, convidar Jesus, sua família e os seus discípulos, sua mãe e seus discípulos. E a festa estava transcorrendo, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas ele respondeu: por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela disse: fazei tudo o que ele mandar. Fazei tudo o que ele mandar. Estavam ali 6 talhas de potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, para lavar as mãos. E em cada pote cabia 100 litros. Disse-lhe Jesus: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem para o responsável pela festa. E eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha aquele vinho. E disse: de onde vocês tiraram esse vinho? E chamou o noivo e disse assim: todos servem primeiro o bom vinho. Enquanto já beberam muito, serve o vinho inferior. Por que você guardou o melhor vinho para o final da festa? E com este, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e muitos creram nele. Meus queridos, sabe, a minha alegria, eu já estou há 40 anos no ministério sacerdotal, servindo a Jesus aqui no Brasil, e já tenho estado em 19 nações, levando o amor de Deus. Então eu queria compartilhar com você sobre a presença que faz a diferença. A presença que faz a diferença. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês que o cristianismo deixado por Jesus se resume em 4 Cs. Estou anotando isso aqui agora com você. 4 Cs. Guarde isso. 4 Cs. Cristo, cruz. Cristo, cruz, cristão e cristianismo. Gente querida, a vida cristã é muito simples. Eu não sei por que complicam tanto o cristianismo. Talvez é a falta da leitura sem ser induzido por ninguém. Porque, preste atenção, os primeiros discípulos não tinham a Bíblia tal como nós temos, não tinham o Novo Testamento. O que eles tinham era compartilhar a vida que eles receberam e que Jesus ensinou e que os apóstolos ensinaram. Então, o cristianismo é simples, gente. Cristo, cruz, cristão e cristianismo. Quando eu compreendo a pessoa maravilhosa de Jesus, quando eu entendo o que Ele fez na cruz, por mim, por você e por todo mundo,
Cristo cruz, eu vou me tornar um cristão. Porque eu entendi a obra da cruz, eu recebi o Cristo. E ao tornar-me cristão, eu vou viver o cristianismo. Então, o cristianismo puro e simples é isso. O cristianismo puro e simples é isso. É entender e viver Jesus no dia a dia. Bom, vamos lá. Jesus era alguém que participava da vida odiena, participava do dia a dia, participava da comunidade onde ele estava inserido. Ontem, em nossa comunidade em São Paulo, eu compartilhei algo sobre Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. E a verdade é que a agenda de Jesus... Bem, eu gostaria que você entendesse um pouquinho da agenda de Jesus. Pegue, por favor, os 4 evangelhos. Leia os 4 evangelhos. Você vai ver que Jesus estava na praça, ele estava na casa de Marta de Maria, ele estava na beira do lago da Galileia, ele estava nas ruas. Você percebe o dia a dia de Jesus, ele estava inserido na sociedade. Ele não ficava dentro de uma espécie de uma capela, de uma sinagoga, de uma igreja, esperando que as pessoas viessem até ele. Jesus estava inserido no contexto da vida. Por isso, escrevi este livro, A Capelania Cristã, que é a vida cristã fora das 4 paredes. É lindo ver a ação de Deus no dia a dia. E esse texto é maravilhoso, porque há um casamento em Caná da Galileia. Há um casamento. Uma família vai nascer. E quem foi convidado para estar neste casamento? Quem foi convidado para estar nesse casamento? O Senhor Jesus, com a sua família e seus discípulos. Aquele casal, eles queriam Jesus como convidado especial. Na verdade, eu posso até dizer que foi talvez o primeiro milagre que Jesus fez nessa terra foi no casamento em Caná da Galileia. Eu celebro o casamento e também sou juiz de paz aqui no Brasil. Então eu já presenciei, eu já fiz muitos casamentos. Mas, em especial, este casamento aqui, na lista de convidados, os noivos disseram, vamos convidar Jesus para darmos início à nossa família, ao nosso caminhar. Sabe, gente, feliz é a família que tem Jesus como hóspede permanente. Tem pessoas, tem famílias que não têm Jesus como hóspede permanente. Vão até alguma igreja, mas muitas vezes é uma coisa dentro da igreja e é outra coisa na casa, é outra coisa na academia, é outra coisa no time de futebol, é outra coisa. Tem pessoas que se vestem de personas, entende isso? Em cada lugar tem um tipo de personalidade, mas tem pessoas não, que eles são uma só, seja num lugar consagrado a Deus, como uma igreja, seja no lar. Felizes são as pessoas que são 24 horas. Elas não precisam vestir-se de uma personalidade. Compreende isso? E Jesus aceitou aquele convite com muita alegria. Vamos sim a um casamento. É interessante que o Evangelho de João, capítulo 2, fala do milagre da transformação da água e o vinho. Você sabia que a primeira obra do mal nesta terra foi separar um casal?
Vocês sabiam disso? Eu te convido a ler o livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 3. Quando o mal entrou neste mundo, a primeira obra que ele fez foi separar um casal. Sim, é verdade. E a primeira obra que Jesus fez nesse mundo foi unir um casal. Para mim, isso é muito lindo. E eu agradeço a Deus por estar aqui na Chroma TV e com a BR Global Station e também em Angola Cable, levando o amor de Deus. Por quê, queridos? Por quê? Porque nós entendemos a verdade do Evangelho. Nós entendemos a verdade do Evangelho, mas não é propriedade minha, do Bispo Zezinho, da comunidade cristã para todos os povos, aqui em São Paulo e no Brasil. Não, o Evangelho, ele deve ser lido, entendido e vivido por todo ser humano. Por todo ser humano. O Evangelho tem o seguinte poder: quando ele está naquele casamento, naquela celebração, de repente uma notícia bombástica, uma notícia triste. Você já foi acometido de uma notícia triste que abalou as suas estruturas? Eu já, e com certeza, talvez no momento agora, você esteja passando por isso. Teve uma notícia triste. Veja bem, tudo estava nas maiores alegrias naquela família, naquele casamento. Tudo estava feliz, os convidados, os amigos, a família, tudo mil maravilhas. De repente, uma notícia: acabou o vinho. Você sabe o que significa acabou o vinho para aquele período? Sabe disso? Preste atenção. A economia de Israel se baseava em 3 coisas: o vinho, o azeite e o trigo. É o que mantinha a economia de Israel. O vinho, o azeite e o trigo significava a bênção de Deus. E quando eles ouviram a notícia, acabou o vinho, eu acho que aquilo foi um pânico, um zum, 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 um desespero, uma vergonha. Acabou o vinho. Imaginou? Você está em uma festa de casamento e os noivos convidam todo mundo e de repente acabou a carne do churrasco, acabou o bolo e muita gente fica sem apreciar o bolo do casamento ou o churrasco do casamento. Que vergonha! Mas Deus é especialista em converter a derrota em vitória, a maldição em bênção, a tristeza em alegria. Vai depender da presença. Vai depender da presença. Quando eu estava vindo aqui hoje para a Chroma TV, nesse dia eu me deparei com o motorista do táxi e eu disse o seguinte para ele: sabe de uma coisa? Então eu falei algo para o coração dele e dei de presente este livro de oração, porque tem a oração do motorista particular. E ele ficou tão grato. Um simples gesto revela a presença de Deus. A presença que faz a diferença. Naquele caos, foi lembrado por Maria que Jesus estava ali. Agora me entenda, ele nunca tinha feito nenhum milagre. Nunca tinha feito. Como a sua mãe, aquela serva preciosa, não tinha visto ele ainda fazer nenhum milagre, mas ela sabia que não era apenas o filho de Maria,
Ela sabia que ele era o servo, o Senhor, era o Emanuel, Deus conosco, que não era um homem comum, gerado pelo Espírito Santo. Então, quando ela disse, olha, acabou o vinho, ela sabia com quem ela estava falando. Não era o filho, não, era o Senhor, o Emanuel, Deus conosco. E ele disse assim, mulher, por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora. E ela falou algo tão gracioso. Eu amo o testemunho de Maria. Sabe, gente, uma coisa importante que a cristandade precisa aprender, né? Eu sou um bispo cristão, evangélico, mas eu vejo muitos que falam mal de Maria. Falam mal de Maria. Maria, e acaba até excluindo. Ela foi uma serva preciosa, escolhida a dedo por Deus, de milhares e milhares de mulheres que existiam naquela época. Leia o Cântico de Maria. Era uma mulher temente a Deus, que entendia o mundo espiritual, que entendia as profecias. E ela diz, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Será que você já pensou que Maria foi a primeira mulher a receber Jesus como Senhor e Salvador? Já pensou nisso? Foi a primeira mulher na face da terra a receber Jesus como Senhor e Salvador. Uau, isto é maravilhoso. Então ela sabia para quem ela estava falando. Ainda, ele disse, mulher, Senhor, ainda não é chegada a minha hora. Vai chegar a minha hora. E ela disse, façam tudo o que ele vos disser. Não deu outra. Não deu outra. Eles encheram 6 talhas de 100 litros de água. Porque ela sabia que poderia ser um canal para a manifestação da glória de Deus naquele casamento. E ela disse, façam tudo o que ele vos disser. E não deu outra. Eles encheram as 6 talhas de água. Obedeceram. Guarde esta palavra, obediência. Guarde esta palavra, presença de Deus. Meus queridos, quando aconteceu isso, Jesus entrou em cena naquele caos. Preste atenção nessa simples palavra. Primeiro, porque ele foi convidado aí nesse casamento. Convide ele a entrar nesse momento para te restaurar, para te perdoar, para te libertar, para te fortalecer, para te capacitar. Convide ele agora. Convide ele agora a entrar em cena nesse momento que você tanto precisa. A diferença entre o cristianismo e os outros ismos é esta. Jesus diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim, e aquele que vive, estive morto. Ouça-me, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Eis, e aquele que vive, diz assim, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O único, Jesus, o único que nasceu, que viveu antes de nascer, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. É que ele tomou a forma humana por 33 anos, mas ele morreu, mas ele ressuscitou e está aqui comigo nesse estúdio, nesse momento, e está aí com você. Convide ele para entrar em cena.
eu tenho visto milagres acontecendo. Quando eu digo milagres, eu não digo só no âmbito financeiro, no âmbito de bens materiais, eu falo milagre da vida. Eu tenho visto milagres, transformação. Eu tenho atuado como capelão em alguns presídios. Eu já ouvi gente dizendo, Bispo Zezinho, gente que matou mais de 20 pessoas, mais de 20. Eu não sou mais aquele monstro que eu era. Não sou mais aquele monstro que Deus me transformou. O Evangelho, gente, tem um poder transformacional. Em qual igreja que eu vou? Me fala em qual igreja o Senhor congrega. Pare com isto. Se você está em São Paulo, capital, eu vou ter uma alegria de estar contigo e te ouvir, de compartilhar o Evangelho. Mas quem disse que o Evangelho é propriedade de um segmento, gente? É muita ignorância em passar por cima do Evangelho de Jesus. Está escrito, estive morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Sabe de quem Jesus é a propriedade? Eu vou te falar. De quem se arrepende diante da obra da cruz. Quem o recebe como Senhor e Salvador. Aí está o lugar predileto de Deus no nosso coração. O templo predileto de Deus tem CPF, tem RG. Não tem pessoa jurídica. Isso te choca um pouco, mas é a verdade. Jesus não morreu por instituição. Quando eu olho para os meios de comunicação e eu vejo líderes cristãos quase que endeusando a sua denominação, parece que Jesus é propriedade. Gente querida, Ele deu a vida por vidas. Em inglês é life of life, vida sobre vida. Ele deu a vida por nós. E o melhor, Ele ressuscitou para estar comigo e para estar com você todos os dias e participar da sua vida. Por isso que eu quero louvar a Deus pela Croma TV, porque possibilitou levar esse simples evangelho ao teu coração. Pois bem, eles obedeceram e encheram as 6 talhas de água. Não sabiam o que ia acontecer. Não sabiam, mas obedeceram. Você tem alegria de obedecer o que Jesus fala com você? Você tem um coração obediente? Você, filho, tem um coração obediente aos seus pais? Você, aluno, obedece aos seus professores? Você, empregado, obedece o empregador? Você, soldado, obedece o cabo, o comandante? Você obedece às leis do seu país? Mas as leis são tão injustas. Gente, há uma bênção na obediência. Há uma bênção na obediência. Os filhos de Deus têm que entender qual é o horário do trabalho, qual é a sua parte na família, obedecer. E aqui eles obedeceram Jesus. Consequência, um milagre extraordinário aconteceu. Eu já tive algumas experiências na obediência. Escute isso. Terminou a Guerra das Malvinas na Argentina e eu fui convidado. Deus já me enviou para alguns países do mundo, aqui na América Latina, Europa, Ásia, Oriente Médio. Eu tenho levado o Evangelho de Jesus, aonde Ele possibilita. Tenho levado simplesmente o Evangelho de Jesus e trabalho com a unidade do povo de Deus. Eu sou líder de um grupo de ministérios aqui no Brasil e fora, que chama AMG, Aliança Ministerial Global. Nosso propósito, unir ministros para espalhar o Evangelho de Jesus. Então, ouça-me, na minha experiência nesses anos, eu percebo que a obediência, a humildade,
libera a ação de Deus. E eles obedeceram aqui, encheram 6 talhas. E sabe o que aconteceu? O milagre da transformação da água em vinho. Bom, eu não vou me surpreender se você mandar aí para nós o zap, né? Aí nós estamos colocando o zap amigo 945070106. É o zap amigo. Alguém de nós vai atender. 945070106, 11 São Paulo. Eu não vou me surpreender se você entrar em contato conosco. Bispo Zezinho, eu fiz o que o senhor falou, invoquei a presença de Jesus e Deus transformou a minha casa. Deus me libertou do medo, da depressão, dos traumas. Deus, não vou me surpreender, porque Ele está vivo no planeta Terra, gente. Ele está vivo no planeta Terra, atuando com amor e com poder. E aqui você vê uma atuação de Deus na família. Sabe por que eu escolhi esse texto hoje? Porque talvez você não esteja bem com a família. Talvez não esteja bem com a família. Filhos não estão bem, relacionamento cortado com os pais, ou com os irmãos, ou com os tios. O esposo, uma vida amorosa fora do casamento. Eu não sei, mas a família foi criada para ser um pedacinho do céu aqui na terra. É verdade. Família não é apenas juntar bens, ter uma estrutura de consumo. Família é lugar de relacionamento. Né? Eu acredito que família é uma das moradas prediletas de Deus. Nosso lar, nossa casa. A palavra grega é oikos, nossos relacionamentos próximos. Talvez você não tenha uma família, esposo, esposa. Talvez é você e os seus filhos, ou coisa semelhante, mas o fato é, família é algo importante para Deus. É algo importante. Por isso que Ele fez esse milagre nesta família que estava se iniciando. Que tal agora, hoje, invocar a presença de Deus na sua família? Que tal uma coisa muito simples? Chegar nesse dia, ou quando você ver esse vídeo, reunir a família e pedir: Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, derrama a tua presença aqui no nosso lar. Você vai ver milagres acontecendo, porque a presença faz diferença. Compreende isso? A presença faz diferença. E o que aconteceu? O milagre. Mas eu quero te dar um caminho pelo qual os milagres acontecem. Eu sei que um dos caminhos é a oração. Eu recebi uma carta de um presidiário que recebeu o meu livro de oração dentro de um presídio. Ele disse: caro capelão, porque uma das minhas funções também é ser capelão, levar o amor fora da capela. Por isso eu tenho estado em presídios, empresas, hospitais, até mesmo fazendo reuniões dentro do aeroporto internacional de Guarulhos, na capela lá. Tenho estado em muitos lugares, levando simplesmente o amor de Deus. Nos interessamos por todos os setores da sociedade. Escrevemos este material junto com a minha querida Cristina. Abuso não, abuso sexual não. Como orientar as crianças, pais, educadores. Nos preocupamos com todos os segmentos da sociedade, inclusive com família. E sabe, o milagre aconteceu naquele casamento porque 6 talhas foram cheias de água. E eu quero dar nome a essas talhas. Se tu queres milagres, uma vida de paz, de superação, é preciso encher as talhas.
O que eu quero dizer com isso? Eu vejo aqui algumas talhas que não pode faltar na nossa vida. Que não pode faltar nas nossas vidas, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Não pode faltar nos nossos relacionamentos. 6 talhas. Vamos lá. Anote aí, depois você volte a ouvir, volte a fita e grava bem isto. E depois ora com fé. No nome de Jesus você vai ver milagres acontecendo. Vamos lá. A primeira talha, a talha da presença. Guarde bem isso. A primeira talha, a talha da presença. Imagine você, eu estou aqui no estúdio da Croma TV, eu estou presente aqui, gravando este momento. Eu estou presente. Eu estou presente. Porque eu estou com a minha presença aqui na Croma TV, eu sou capaz de transmitir essas simples palavras para você. Presença. A minha presença, apesar de falho e limitado, está fazendo diferença, te dando ânimo, fé. Agora imagine a presença dele. Aquele que venceu o pecado, que venceu o mal, que venceu a morte, que venceu tudo. Então, queridos, a primeira talha é a talha da presença. Viver na presença. As mentes que realmente faz diferença são aquelas mentes que diz: Deus, abençoa o meu entendimento. Aqueles que dizem: Deus, abençoa o meu dia de trabalho. Como eu me sinto feliz. Não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas eu estou na presença dele, eu estou feliz em estar aqui. Não estou aqui por motivos políticos, financeiros. Eu já te digo, você nunca vai me ouvir falar aqui: por favor, manda dinheiro. Não. Eu tenho alguns projetos humanitários no Brasil e na África e na Ásia que nós apoiamos. Vai ser uma alegria se você um dia puder abençoar os projetos humanitários. Mas você nunca vai me ouvir: por favor, manda dinheiro. Sabe por quê, gente? As coisas mais lindas da vida, dinheiro não compra. E isso aqui é uma delas. A presença de Jesus é direito de todos que invocam em espírito e em verdade. Então, queridos, a primeira talha, a talha da presença. Tenha essa prática. Não precisa de grandes orações, ir no templo muito bonito de um bispo ou de alguém orar por você. Não. Invoque a presença. Vai ser lindo se eu puder um dia te abraçar em nossa comunidade, em um grupo pequeno. Vai ser lindo, mas a presença está conosco todos os dias. Então não deixe a talha da presença faltar. Jesus estava ali, por isso ele transformou água em vinho. Não deixa a talha da hora certa. Hora certa. Você está comigo aqui às 6 horas, ao meio-dia e às 0 hora. Temos esse tempo aqui juntos. Mas qual é a hora de Deus? Qual é a hora de Deus? O Senhor tem o tempo certo para cada propósito. E ele disse para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Que tal nós pedimos: Senhor, ajuda-me a me conectar com a hora certa, com os teus planos. Não quero viver os meus planos, eu quero o teu plano para a minha vida. Entende a hora certa? Ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Não deu outra. Na hora certa, ele operou o milagre. Então, tenha em mente, tudo tem a hora certa. Terceira coisa, obediência. Eles obedeceram. Uma palavrinha chata, mas mantém a sociedade em pé. Obediência. Obediência. Imaginou uma cidade como a nossa aqui em São Paulo, milhões de pessoas.
sem obediência ao trânsito, sem obediência às autoridades, sem obediência aos superiores. O que seria dessa cidade? Um caos, um caos. Então, nós existimos para obedecer. Eu sei que isso não anula a razão que nós temos que ter, a quem obedecer. Eu não vou obedecer se alguém me disser, vamos, atire, mate naquela pessoa, jogue o carro e seu. Não, eu não vou fazer isso. Eu quero ter um coração obediente às leis estabelecidas para o bem da sociedade. Então, obediência, eles obedeceram, encheram as talhas de água. E outra coisa importante, eles tiveram fé. Guarde bem essa palavrinha, que é tudo na vida. Fé. Fé. Um dia, um ateu me disse, eu não creio em Deus. Eu disse para ele o seguinte, mas você é uma pessoa de fé. Não, eu não creio em nada. Eu falei, meu amigo, ou nós cremos num Deus Criador, ou nós cremos em alguma coisa que os homens inventaram para ter uma crença, ou nós cremos em nós mesmos. Você crê em si mesmo? Isso eu creio, então você crê. Gente, tire a fé do ser humano e você tira a vida dele. Tire a fé do ser humano e você tira a vida dele. Fé é tudo, especialmente a fé que Jesus ensinou. Tudo que pedirdes ao Criador, ao Pai, em meu nome, isso eu vos darei. Eles tiveram fé, gente. Não sabiam o que ia acontecer, mas encheram de água as talhas. Fé. Talvez ele vai fazer alguma coisa. Vamos obedecer e vamos ter fé. Segundo, quinta taça, o amor. Eu falei da presença, da hora certa, da obediência, da fé, e a quinta talha, o amor. O amor, queridos. Nossa sociedade está com uma falta de amor incrível. Falta de amor incrível. Todo o sofrimento da existência humana deve-se ao seguinte: o amor tem se esfriado. Essa é a verdade. Sabe por que eu estou aqui nesse instante agora falando com você? Porque o teu coração e o meu precisa ser cheio de amor. O amor é água no deserto. O amor é vida. O amor é restauração. O amor é tudo, queridos. O amor é tudo. Não deixe o seu coração ficar sem amor. Quando foi a última vez que você disse para um filho, para um colega de trabalho, ou que você chegou diante de Deus e expressou o seu amor? E a última talha é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Você imagina como o poder de Deus entrou naquelas 6 talhas de água, mexeu com toda a estrutura e transformou o que não tinha sabor em algo saboroso. Uau! Porque o poder de Deus desceu. Eu quero te convidar nesse instante, nesse momento, a crer que o poder de Deus vai descer sobre a sua vida, sobre a tua talha. Então, não deixe faltar na sua família, não deixe faltar na sua vida essas 6 talhas. O Evangelho e a vida. É esse tempo que nós temos aqui, o Evangelho e a vida, e na sua vida não pode faltar essas 6 talhas: a presença, a hora certa, a obediência, a fé, o amor e o poder de Deus. Dando continuidade, você vai ver esse vídeo motivacional, escolhido realmente a dedo para marcar esse nosso encontro aqui no Evangelho e a vida. Os tempos mudaram, não é mesmo?
Os relacionamentos estão cada vez mais modernos. Mas no fundo, a gente sabe que ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Eu sei, parece clichê. Mas a gente vai falar que é amor, jurar que é paixão e ainda buscamos apenas o tal do prazer. E nessa loucura, quando se descobre que o prazer não tem limites, vai negando as aparências e disfarçando as evidências na espera que a outra metade da laranja seja perfeita. Mas quem eu quero não me quer, e nem quem me quer eu vou querer. Simplesmente esquecemos que só queríamos amar e ser amados. Uns são mais livres e não sabem o que fazer com essa tal liberdade, procurando satisfação rápida. Já outros são mais românticos e só querem amar, amar e amar, baseados na sua própria lista de desejos. E na lenda dessa paixão vai sorrir, mas vai chorar sim. O que a gente faz com essa bagunça? Olha, ou a gente dá uma pausa ou só Jesus na causa. E por falar em Jesus, o cara não é compositor, cantor, nem artista, mas tem uma lista de músicas sobre ele e poucas que cantam as palavras dele. Ele disse para amar o outro como a si mesmo, refletindo o respeito e carinho que quero receber, entendendo que o outro não existe para eu me satisfazer. Se a gente focar apenas em nossos desejos, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Entre razões e emoções, a saída é descobrir que a maior loucura de amor demonstrada é mostrar o valor se colocando no lugar da pessoa amada, assim como ele se colocou. E quero compartilhar agora o pensamento do dia, que faz parte da nossa caminhada aqui. E o pensamento do dia tem a ver com aquilo que falamos hoje sobre família. Feliz a família que tem Jesus como hóspede permanente. Feliz a família que tem Jesus como hóspede permanente. Ao orarmos agora, creia que Ele vai te visitar. Vamos orar em fé e em amor. E guarde bem esse telefone nosso aí, que é o Zap do Amigo. Divulgue. Você que está no Rio de Janeiro, você que está em Angola, em qualquer plataforma, divulgue esse Zap. 11 945 070106. É o Zap Amigo. Queremos orar para que o Senhor te visite. Vamos orar nesse momento. Pai querido, muito obrigado. Senhor, eu quero te pedir que nesse exato momento, Senhor, agora, neste momento eu te peço, visita os nossos queridos. Pai, talvez há pessoas no presídio, há pessoas pensando em suicídio, há pessoas sem paz, apesar de cercados de gente na praça, no metrô, Senhor, no avião, não importa. Quem o Senhor chamou para estar nesse momento, aqui e agora, Senhor, eu peço que a Tua presença possa inundar o coração dos meus queridos, Pai. Eu quero ouvir testemunhos da ação do Senhor através desse momento aqui, o Evangelho e a vida, por todos os lugares aonde é possível chegar. Eu peço, meu Deus, que neste momento o Senhor transforme o que não tem sabor em algo saboroso. O Senhor transforme a escuridão em luz, a opressão em alegria. Senhor, eu te peço agora que o milagre aconteça nesse leito de hospital, Senhor, nesta casa, neste momento, em nome de Jesus, que o poder de Deus entre em operação para a glória do Teu nome. Que o amor, a paz, a bondade, o domínio próprio, a alegria, a felicidade ocupe o coração dos meus queridos. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então, chegamos ao fim, de mais essa caminhada aqui no Evangelho e a Vida. E eu espero que vocês continuem conosco. Cada dia, a cada mês, estamos juntos
Deus te abençoe. Semana, dia, mês, ano muito abençoado. Até a próxima.